Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus em sua vida. Estamos voltando aos cultos online no YouTube. Estamos com você nesta manhã para adorarmos ao Senhor. Vamos cantar um cântico, um hino do cantor cristão 578, Sonda-me, ó Deus. Faça desse hino a sua oração, meu querido, nesta manhã. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, para que o Espírito de Deus te convença, te mostre o pecado, te mostre o que está errado na sua vida. Em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Amém. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. A palavra de Deus, ela é para ser praticada. E Deus nos diz que Ele escolheu as coisas simples deste mundo para envergonhar as sábias. Nós sabemos, queridos, que se nós ouvirmos a palavra de Deus, tivermos conhecimento, mas não praticarmos, isso não vai ter nenhum valor na nossa vida. Nós precisamos praticar. E para praticar algo muito importante que o Senhor Jesus ensina em sua palavra, em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, por exemplo, ele diz: examinai a vós mesmos. Com a ajuda de Deus, do seu Espírito Santo em Jesus, nós precisamos constantemente estarmos pedindo a Deus que sonde o nosso coração, que nos guie na verdade, que liberta, que santifica. Porque a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos confirmar a nossa eleição em Cristo. Então, vamos ler um texto da palavra de Deus e vamos meditar sobre esse texto. Espero que o nosso Deus, em Jesus, pelo seu Espírito Santo, possa falar ao nosso coração. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 24. Nós vamos estar com você online apenas aos sábados. Nós vamos continuar na igreja aos domingos à noite, às 19h30. E aos sábados de manhã nós estaremos com você para estudar e meditar na palavra de Deus. E vamos durante a semana estar acompanhando a igreja e todos que quiserem ouvir no WhatsApp com um estudo de um livro maravilhoso que nos fala da mudança de atitudes. Nós vamos estar enviando e todos que quiserem poderão ouvir, dedicando 20 minutos por dia de segunda a sexta. E você pode fazer isso tranquilamente enquanto arruma a cozinha, enquanto faz a sua caminhada, escolher o melhor momento. Espero que o Senhor continue nos sustentando quando vamos estudando a palavra de Deus. Então vamos para Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Vamos continuar aqui. Procurando repouso e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo
outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. A palavra de Deus diz que nós somos casa. A palavra de Deus diz que somos casa de Deus, templo de Deus. E nós devemos construir essa casa, como diz Mateus 7, sobre a rocha. Construir sobre a rocha é construir sobre a prática da palavra de Deus. Esse texto nos diz que essa casa tem que ser limpa. Casa limpa é a primeira coisa que nós queremos pensar, o primeiro ponto. Como diz o Senhor Jesus a Pedro em João capítulo 13, quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele chegou diante de Pedro, lá em João capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos, e Pedro não queria que o Senhor lavasse os seus pés. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Estamos em João 13, 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, essa limpeza que uma casa precisa ter para alguém habitar nela. Eu amo casa, é algo maravilhoso ter um lar, ter uma casa. Não precisa ser sua, se for alugada, você está pagando aluguel, é sua. Mas ter uma casa é algo muito gostoso, o nosso lar, o lugar onde nós moramos. É o lugar mais íntimo da nossa vida, é o lugar onde nós habitamos. Então, a palavra de Deus diz que nós somos casa, casa de Deus, para ter intimidade com Ele. No nosso interior, no nosso mais íntimo, abrir o nosso coração para o nosso Deus. Mas essa casa tem que ser limpa para que Deus entre nela. E essa limpeza é feita quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Reconhecemos que precisamos ser limpos, somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus. Jesus disse a Pedro, você não precisa tomar banho de tudo. Depois de dizer que não queria que ele lavasse os pés de Pedro, Pedro diz, então lava tudo. Ele diz, não, você já foi lavado. Não precisa mais tomar banho, é só lavar os pés. Então esse banho significa o início para andar com Jesus. Mas depois nós precisamos lavar os pés. E a Bíblia mostra que Jesus ensinou a lavar os pés uns dos outros também. Então, se Deus em Cristo nos lavou, nos deu banho, quando nós recebemos a Jesus, e a Bíblia diz que ainda que nossos pecados são como a escarlate, se tornam brancos como a neve, então nós precisamos depois continuar lavando os pés. É como a nossa casa onde nós moramos. Nós damos a limpeza para entrar nela. Pintamos a casa, lavamos tudo bem lavado e vamos morar nela. Porque se nós não estivermos habitando nessa casa e cuidando dela, colocando dentro dela os móveis, estar ali continuamente, como diz a palavra, aquela casa aqui em Lucas, ela estava suja, espíritos imundos estavam nela, foram expulsos, foram tirados, mas a casa não foi habitada e voltou 7 piores do que o que havia ali de início. Então, meu querido, não basta só iniciar uma vida em Jesus. É preciso dia a dia andar em Jesus. Então, nós sabemos que primeiro a casa precisa ser limpa. Começa-se uma experiência em Jesus, uma vida em Jesus, uma conversão. E nós aceitamos a Jesus e a casa é limpa. Mas diariamente nós precisamos confessar pecados. Nós precisamos fazer o que 1 João nos diz. Gosto muito desse texto de 1 João. 1 João 1,6. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O versículo 8, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus diz que a casa precisa ser limpa a primeira vez, Os espíritos imundos saíram.
Mas, querido, todos nós que somos donos de casa, e eu sou, sabemos que casa suja todo dia. Todo dia nós temos que ajeitar as coisas no lugar, limpar, lavar louças. Nós temos que cuidar dessa casa. Assim, Jesus nos ensinou que nós, como casa, onde o Espírito de Deus habita, precisamos sempre estar examinando a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Aqui nesse mundo, que não é o reino de Deus ainda, né? Jesus diz: o meu reino não é aqui, o meu reino é eterno. Nós precisamos estar examinando. A pior coisa é quando todo mundo enxerga a sujeira, enxerga o pecado, mas não os de fora enxergam e a gente não enxerga. É de estarrecer que muitos, sendo a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, deixem suas vidas pecados que aos olhos de todos está tão visível: amargura, rebeldia, orgulho, tantos pecados visíveis aos olhos de todos, mas a própria pessoa não enxerga ou não liga para isso. Eu tenho aprendido que a casa mostra muito como é a dona de casa, qual é o caráter da dona de casa. Se você chega numa casa e está tudo bagunçado, aquela pessoa que cuida daquela casa, a dona da casa, que está administrando a casa, mostra que o caráter dela é desleixado. Como nós temos sido, querido, com a nossa casa, com o nosso corpo, com a nossa vida, que é a habitação de Deus. Precisamos primeiro entregar a vida para Jesus, depois cuidar dessa casa, examinando a nós mesmos. Não basta você olhar para a casa do vizinho, você precisa olhar para a sua casa e cuidar da sua casa. Segundo, essa casa tem que ser conservada. A casa é limpa, mas ela tem que ser conservada. Cuidar das paredes, cuidar para que não haja rabiscos, que a sujeira que vai ali sendo incrustada possa ser limpa, passar um paninho, limpar, cuidar bastante. Nós precisamos estar cuidando da nossa vida em Deus. Deus faz a parte dele, mas ele diz que nós somos cooperadores. Nós precisamos fazer a nossa parte. Casa conservada. Em 1 João ainda diz assim no capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, meus queridos, Deus não nos chamou para aceitar a Jesus, para construir a nossa casa e depois deixar ela aí vazia, sem cuidado, toda caindo aos pedaços. Não, nós precisamos dia a dia negar a nós mesmos, nós precisamos dia a dia tomar a nossa cruz e segui-lo, examinar a nós mesmos, há um cuidado constante. Nós temos que valorizar essa casa e cuidar dela. Eu moro em casa alugada. Ainda não tenho minha casa própria. Morei 17 anos numa casa, meu querido. E eu orava sempre, Senhor, quando eu sair, ajuda-me a entregar a casa arrumadinha, para que a dona não venha falar que eu não cuidei direito. E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Quando eu saí e a casa também estava sendo examinada para ser vendida, o corretor falou, olha, impressionante a limpeza que a casa ficou. Eu agradeço a Deus porque me deu forças para isso. E quando eu for ser entregue ao Senhor no juízo final, eu quero ter cuidado da casa, dessa vida que Ele me deu. E eu quero que você também pense nisso, querido. Que um dia nós estaremos diante do Senhor. E o que nós fizemos da nossa vida? Não só a gente tem que entrar para uma casa e primeiro limpá-la, é a nossa conversão. Segundo,
casa conservada, cuidar dessa salvação. A Bíblia fala sobre isso. Tem vários textos que falam como nós temos a nossa parte, né? A semente foi lançada, mas tem que arrancar os espinhos, tem que cuidar para o mato não tomar conta e fazer a semente morrer. Mas o apóstolo Paulo fala algo que eu tenho ensinado muito para a igreja e eu tenho procurado praticar isso. A nossa casa é o lugar onde a gente tira a nossa roupa, a gente fica no conforto. Então Paulo fala muito sobre revestir, né, do Senhor Jesus. Então aqui em Efésios capítulo 4, diz assim, no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Efésios 5, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Despojar é tirar a roupa. Tirar aquilo que não é para estar na minha vida. Despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências são desejos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem não gosta de chegar em casa e tirar aquela roupa, né, que você estava usando fora e colocar uma roupa confortável, uma roupa limpa, principalmente agora na pandemia, né? Colocarmos uma roupa limpinha que não foi contaminada. Jesus nos chama a fazer isso, como casa. Ele diz assim o seguinte: nós precisamos nos despojar. Eu falo muito porque eu creio num evangelho, querido, simples e prático. Um evangelho que eu creio no coração, confesso com a boca. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus nos ensinou que nós devemos falar dela, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ela tem que estar na nossa boca. Ela é a única espada que nós temos, a única arma de ataque que nós temos nesta vida. A nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Quantas pessoas estão na igreja há anos e estão guardando amargura, inveja, ciúme? Mas a Bíblia nos diz para levarmos tudo isso à cruz do Calvário. E como Deus nos perdoou, a gente deve perdoar. Se nós não perdoamos, Ele não vai nos perdoar. Isso é perigosíssimo. As casas no Antigo Testamento, se elas fossem contaminadas com lepra, ela era examinada e conforme o estado elas tinham que ser destruídas. A lepra no Antigo Testamento é sinal do pecado, simboliza o pecado. Olha aqui que Paulo diz: por isso deixando a mentira, no versículo 25 de Efésios, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Casa limpa, que não tem espíritos voltando para ela. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Evangelho prático, que ajuda o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Então eu gosto muito de exercitar isso. Vou à cruz com os meus pecados, confesso e deixo o sangue de Jesus purificar e faço exercício para me ajudar a não ficar dando lugar ao pecado. Longe de mim toda malícia, longe de mim toda amargura, longe de mim todo engano. Tirar essa roupa de pecado. Eu me revisto de bondade, de amor, eu recebo o amor de Deus em meu coração pelo Espírito Santo. É uma decisão sua, meu querido. Você precisa tirar a velha roupa suja contaminada, sempre. Confesse a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus na sua boca, não diga não consigo, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Muitos têm confessado: eu posso ter um carro novo, eu posso ter uma casa nova. Não, nós podemos obedecer, nós podemos andar em Jesus. Esse é o sentido de poder tudo. Que Deus o abençoe, querido. Exercite a sua fé. Tenha uma fé que se evidencia em obras. Uma fé prática. Torne-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Voltamos com você no próximo sábado, se Deus quiser. E no domingo estaremos na igreja reunidos. De segunda a sexta estaremos estudando um bom livro, um bom estudo com você pelo WhatsApp. Deus te abençoe.